Olá, gente, tudo bom? Mais uma vez com você, né? Professor Romildo Tavares, ou tio Romildo, tio Romildão, como a galera me chama aqui, professor de História. Vamos conversar sobre um conteúdo do 8º ano, aquele processo de crise, né, na colônia, que vai nos conduzir ao processo de independência do Brasil. Então vamos a uma segunda parte da nossa aula, espero que você tenha aproveitado bastante a primeira parte e vamos lá. Conjuração mineira, o assunto interessante, né? Concorda comigo? Vários livros já escritos, muita coisa já foi dita sobre a conjuração mineira. Se você já teve a oportunidade de ir a Ouro Preto, observou também a riqueza que existe em torno daquela cidade, justamente em função do ouro. O ouro foi o responsável, foi o artífice pela eclosão daquelas cidades mineiras, Vila Rica, que era Ouro Preto, hoje a cidade de Sabará, não sei se você já teve a oportunidade de ir, Mariana, São João del Rei, né? A própria cidade de Tiradentes, vizinho a São João del Rei. Então existem Caetés, várias cidades que estão ligadas justamente a esse processo minerador, ao ciclo do ouro. Nós vamos aqui entender como isso se dava e se processava, ok? Conto com a atenção de vocês para que tudo venha a ser da melhor forma possível, para que você tenha realmente um aprendizado, venha absorver o conteúdo. Então, conjuração mineira, exploração do ouro. Recaía sobre o ouro um imposto de 20%. Ou seja, todo o ouro que saía das minas, 20% era da coroa portuguesa. Então você vai imaginar, reflita um pouquinho, quanto ouro deve ter saído do Brasil. Principalmente porque no início da exploração do ouro, quando os vicentinos ou bandeirantes paulistas adentraram os sertões em busca do ouro, ele ainda não havia sido explorado. Então, os bandeirantes paulistas foram em busca daquilo que poderia transformá-los em um homem rico, em homens ricos. O bandeirante queria ser rico, sonhava. Não era só o ouro, ele queria pedras preciosas ou semi-preciosas, a prata, porque só aprisionar indígena não dava mais condição de riqueza para trabalhar. O índio não se adaptava. O escravo era um produto muito caro e a capitania de São Vicente não dispunha de tanto capital. E aí eles se aventuram subindo, inclusive lá na região que está Tiradentes, na Serra de São José, né? Naquele sopé ali da serra, encontraram ouro, em Sabará, no Rio das Velhas, né? O ouro ia sendo encontrado em grande quantidade, em grande escala, e fazer 100 arrobas de ouro, 1.500 quilos, no início do processo minerador, ora, era muito fácil. O ouro nunca havia sido explorado. O problema, e que Portugal não se atentava a isso, é que o ouro não era renovável. Não tirava o ouro e no outro dia já tinha lá nascendo uma nova pepita. Então nós tivemos uma ascensão grande na exploração do ouro e depois um período de queda vertiginosa. E é justamente nesse período de queda vertiginosa do ouro que as coisas vão se agravar. Elas vão se agravar por quê? Porque Portugal vai continuar exigindo as 100 arrobas anuais. E obter 100 arrobas ficava cada vez mais difícil.
cada vez mais difícil a obtenção de 100 arrobas de ouro. Portugal não se preocupava, cada vez cobrava com mais intensidade, buscava todas as formas de sonegar, ou melhor, de evitar a sonegação do imposto. E os colonos, os mineradores, buscavam aí sim maneiras de sonegar o imposto. Qual de vocês nunca ouviu falar no Santo do Pau Oco? Aquele santo esculpido em madeira e que o fundo era falso oco, aonde os mineradores, os contrabandistas de ouro, escondiam as pepitas, ou mesmo dentro de sacas de cereais, de grãos, ou mesmo de farinha de mandioca. Botava a barrazinha de ouro, a pepita de ouro, ninguém ia saber. Não tinha detector de metal. Então, se Portugal levava muito ouro a partir dos impostos, também deixava de levar em função do contrabando, da sonegação dos impostos. Tá certo? Bom, essa situação aqui fez agravar a situação também em Portugal. Se essa situação de explorar o ouro se agravava no Brasil, em Portugal a cobrança do imposto também ficava cada vez mais, debilitada. Mas Portugal precisava de ouro. Então o que é que ele fez? Durante a Era Pombalina foi criada a derrama, um imposto extremamente, digamos assim, entre aspas, antipático. Um imposto insuportável. Por quê? O minerador, ele pagava 20% do ouro sobre 100 quilos ou 1 quilo. Era 20%. Não vai modificar nada. A quantidade modifica, mas o percentual é o mesmo. Mas Portugal não entendia assim. O governo português, a coroa portuguesa, não entendia que o ouro estava difícil. Então queria de todas as formas. E aí decretava o seguinte: toda vez que o ouro não atingisse 1.500, tá? Isso num prazo de 2 anos, se 2 anos seguidos Portugal não acumulasse 1.500 quilos de ouro, era deflagrada a derrama, a cobrança de mais um imposto, o que sufocava a população. E, ao mesmo tempo, aumentava as dívidas. Cada vez mais a população endividada, cada vez mais a população estrangulada. Mas Portugal, irredutível. Ou seja, mais um fator que vai contribuir para que nós tenhamos em mente, na época, a ideia de tornar o Brasil independente de Portugal. Então a população da época iria pensar: é chegado a hora de romper laços com Portugal, laços políticos, laços de dependência. Mas isso iria ainda levar um bom tempo. Então vejamos, a ruína estava próxima e algo deveria ser feito. Nasce um movimento, então, separatista. Vamos pensar, o movimento separatista significa separar o Brasil de Portugal, ok? A conspiração se espalhava na surdina. Por quê? Todo mundo conversando no pé do ouvido, falando baixinho, conversando na calada da noite, durante a madrugada, às escondidas nas casas, nos porões. Para quê? Para que se pudesse formatar um modelo. Porque separar por separar, vem a primeira pergunta: e o Brasil vai ser o quê? República? Monarquia? E como será o nosso processo? E aí, inúmeras perguntas precisavam ser respondidas. Os questionamentos existiam. Possivelmente as respostas fossem variadas
e muitas vezes contrárias aos interesses. Será que acaba a escravidão ou será que não acaba? Então vamos pensar um pouco mais. A conspiração se espalhava na surdina, o desejo de separar Minas do domínio português e a criação de uma república tomava corpo. A frustração do movimento. Aquele movimento chamado Inconfidência Mineira, né, que em função desse cidadão, popularmente chamado de Tiradentes, ele era alferes do exército, mas como ele arrancava dente nas horas extras, também foi comerciante. Tiradentes, né, que hoje nós temos a homenagem a ele no dia, né, em abril, 21 de abril, estava envolvido. Agora vamos voltar para cá. O novo governador para as Minas Gerais, o Visconde de Barbacena. O Visconde de Barbacena, quando a Minas chegou, ele já trazia consigo uma certa ideia do que acontecia, das insatisfações que estavam espalhadas e das ideias que pairavam na mentalidade, que estavam ali na cabeça do povo. Então, consequentemente, ele ia saber como proceder para conter esse movimento separatista. Se eu estou dizendo para você que tudo foi feito na surdina, às escondidas, e que a grande massa da população não sabia, será que esse movimento teria sucesso? Pautado naquela ideia de que uma andorinha só não faz verão, existe um adágio popular que diz isso? Aí eu lhe perguntaria, será que só aqueles inconfidentes, padres, militares, intelectuais, mineradores, comerciantes, poetas, será que eles seriam o suficiente ou precisaria do apoio do povo? Precisava, né, do apoio do povo? E como é que eu vou trazer esse povo para junto de mim? Como é que eu vou trazer esse povo para participar com os inconfidentes desse movimento? Era preciso instigá-los. E se houvesse uma derrama, existiria melhor momento para isso? Creio que não. O povo estaria insatisfeito. Os ânimos estariam inflamados. Então era o momento certo. Mas como eu disse anteriormente, o Visconde de Barbacena, ciente da situação, cancela a derrama. É como se você estivesse cancelando, arrancando da bomba o pavio. Ela não vai explodir. Você não tem onde acender para fazer o barril explodir, a pólvora. Consequentemente, por que o Visconde de Barbacena, por que ele soube? Porque tinha um cidadão chamado Silvério dos Reis, cheio de dívidas, que foi e entregou, meus amigos, os planos, a lista com o nome dos inconfidentes. E a reação veio a galope da coroa portuguesa através do Visconde de Barbacena. Veio a galope no sentido de que os inconfidentes iriam passar por uma devassa, investigados minuciosamente, e aqueles que comprovadamente estivessem envolvidos seriam severamente punidos. Então, os envolvidos seriam punidos, presos. Mas será que todos seriam realmente punidos com tanta severidade? Bom, de todos os presos, dos envolvidos, só um foi executado. Joaquim José da Silva Xavier, aquele que te deu o feriado
depois da proclamação da República, no dia de Tiradentes. Aquele que se transformou herói. E por que que só ele foi? É porque ele assumiu sozinho? Bom, recaiu sobre ele a responsabilidade, mas ele não foi o artífice do processo. Porém, ele era alferes. Ele não fazia parte da elite mineira. Consequentemente, o que é que vai ocorrer? Para dar um exemplo, ele teve, vai ficar redundante, mas uma morte exemplar. Ele foi executado, esquartejado e teve seu corpo pendurado em estacas no percurso da estrada real. Bem à frente, foi feita uma pintura. Em 1893, pintura de Pedro Américo. Já vivíamos aí no Brasil o Segundo Império. E olha que coisa maravilhosa. Observa a imagem. Cabeça. Lembra Jesus, não lembra? O corpo. Acompanha comigo. Parece o mapa do Brasil, não parece? Será que lá no período colonial ele foi visto como herói ou como traidor? Foi o que você respondeu? Traidor. E aí? Herói ou traidor? Herói, né? Aspas. Aquele que deu a vida para lutar por uma república. Mas isso aqui, essa ideia de herói, só veio depois da república. Antes era considerado um traidor. Aqui é uma exaltação, tá? Para aproximar ele à imagem de Jesus. Então vejam que situações diferenciadas, né? Só corrigindo, a data é 1893, nós estávamos vivendo a República, e eu olhei rapidamente aqui e disse Império para você. Me perdoe. Eu rapidamente olhei e confundi. 1889, Pedro II foi retirado do cargo. Floriano Peixoto, Deodoro da Fonseca, né, que segundo o livro do Laurentino Gomes, uma boa leitura para você nesse período agora, levantou-se da cama e foi fazer a proclamação da República. Então me perdoe aqui o equívoco na data, eu olhei rapidamente. Vejamos. Na pintura de Pedro Américo encontramos elementos que buscam fazer uma exaltação à figura de Tiradentes. Reflita sobre a imagem e explique a intenção do artista. Diante do que eu disse para você, você agora já formatou na sua mente a ideia exata do que é que isso aqui quer dizer. Costumava-se dizer que a Inconfidência associava questões fiscais e ideias iluministas. Justifique. Questões fiscais, será que não seriam as dívidas? E as questões iluministas, as ideias de liberdade, tanto política como econômica? Fica aí a tarefa para casa, para você fazer escrita. Desenvolva uma dissertação, poucas linhas, mas organizando o seu pensamento em cima disso aqui. E também tivemos a Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, como muitos dizem. Ocorrida em Salvador, grande centro comercial, tabaco, algodão, açúcar, couro, escravos.
Lembra lá do início da aula que a gente falou sobre tudo isso? Ainda continuavam a ser os principais produtos da nossa colônia Brasil. Desigualdade social é querer ensinar Padre Nosso para vigário, né? Todo mundo já sabe, eu não preciso lhe dizer isso, que o Brasil era um celeiro de desigualdade social. Você sabe disso. Uma minoria branca no poder, maioria mestiça, negra e brancos pobres. Que não vamos pensar que todo branco era rico, não. Existiam brancos paupérrimos, que se misturavam muitas vezes com negros, índios e produziam os mestiços. O preço elevado dos alimentos gerava insatisfação nas classes mais baixas. Porque na hora, ó, meu amigo, que aqui está vazio e começa a falar mais alto do que aqui, há um descontrole. E a população não quer morrer. Então ela quer buscar meios para suprir as suas necessidades. Mas quem é que ela enxerga ser a causadora de todo o seu suplício, de todo o seu processo de privações? A elite, a coroa portuguesa. Então vejamos, folhetos e jornais circulavam na cidade e espalhavam pensamento iluminista. Mais uma vez ele volta a aparecer. Se você aprendeu sobre iluminismo, que maravilha! Você vai utilizá-lo muito ainda durante a sua linha de raciocínio para entender os processos de independência na América, seja ela inglesa, francesa, espanhola ou portuguesa. A elite e as classes populares discutiam ideias iluministas, aumentavam o pensamento anticolonial. Também já conversamos sobre isso, tá? Conversamos bastante sobre isso. Espero que aqui tenha ficado configurado perfeitamente para vocês, através dessas informações, né, vocês já sejam capazes de traçar uma linha de raciocínio lógico sobre a questão da Inconfidência, né, ou melhor, da Conjuração Baiana e mesmo sobre a Inconfidência Mineira. Ideias de destruir o governo, melhor, de destituir o governo, implantaram a república, acabar com a escravidão e as discriminações sociais, separação do Estado e da Igreja. Isso aqui no Brasil só vai acontecer com a república. Mesmo pós-independência, o imperador, que vai se tornar até mesmo o chefe da Igreja Católica no Brasil, através da Constituição de 1824. Então, só depois que Deodoro, né, vai liderar o movimento para fazer a deposição, na primeira Constituição da República, a Igreja será separada do Estado. E aí vem os folhetos, propagando essas ideias. Muros eram pintados. Se fosse hoje, eu dizia que muros eram pichados. Mas muros, na época, eram pintados. Pintados para divulgar as ideias. E aí, ó, está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade. Por que feliz da nossa liberdade? Porque eu vou me tornar independente de Portugal. O Brasil vai se tornar uma república. Assim se pensava. Mas, por outro lado, a coroa portuguesa não ia querer perder mais uma vez a colônia Brasil. E aí o que é que ela vai fazer? Deflagrar mais uma vez uma devassa. Investigação, volto a repetir, minuciosa, para descobrir todos os envolvidos neste processo. E aí, como a reação da coroa portuguesa foi forte, foi intensa, o que é que a gente observa aqui? Prisões, execuções, penas mais uma vez branda para a elite, e as classes mais populares, mais uma vez,
vão receber as punições mais severas. Os envolvidos nesse processo eram negros, alforriados ou não, mulatos, pessoas das classes mais baixas da sociedade, com atividades econômicas mais simples. E essas serão perseguidas, serão penalizadas. Ok, meus amigos? A partir do que foi estudado, identifique as principais ideias defendidas pelos participantes da Conjuração Baiana. Mais uma atividadezinha reflexiva para você fazer aí. Como eu disse anteriormente, redija um pouquinho para organizar as ideias ou faça um mapa mentalzinho. Isso vai ajudar a fixar o conhecimento para você. E explique de que maneira o pensamento iluminista se difundiu entre as pessoas envolvidas na Conjuração Baiana. Ok? Faça isso. Faça essa tempestade mental e depois faça um mapa. Um mapa mental para lhe ajudar a fixar. Eu tenho certeza que o seu rendimento vai ser muito bom. Mais uma vez, obrigado. Fiquem com Deus e um forte abraço.